Agora são 9h14. Uma ótima manhã de sexta-feira para você, com muito prazer. Que eu tô chegando, né, para ficar com você até as 10 horas da manhã desta sexta-feira maravilhosa, dia 14 de outubro de 2016. E a gente aqui vai conversar um pouquinho, a produção do programa Espaço da Mulher fez algumas gravações falando de um problema bastante delicado e que muitas pessoas desconhecem, que é a endometriose. Então você vai conhecer um pouquinho sobre essa doença, como se cuidar, quais são as prevenções, aqui no programa Espaço da Mulher. Também a gente está aguardando a participação aqui, quebrando um pouco o protocolo, tendo em vista que hoje aqui no espaço do auditório da Amunã está acontecendo, nesta manhã de sexta-feira, também o encontro da Câmara Temática de Mulheres da Zona da Mata Norte de Pernambuco, e do qual contará com a presença do seu coordenador, o Tarcísio Augusto. E ele vai estar aqui também falando um pouco sobre a importância desse projeto, quais são os objetivos do mesmo e levando para vocês essa informação, né? O que essas mulheres fazem na Câmara Temática, qual é o propósito da Câmara Temática aí. E você pode ligar e participar aqui no nosso programa, deixando a sua mensagem nesta sexta-feira pelo 3633-2088 ou 9292-8535 ou 9648-0509. Terem brindes para vocês aí concorrer. A gente vai para o nosso hino, que é Nossa Senhora das Fêmeas, com ele, Vando. Nossa Senhora das Fêmeas, proteja toda mulher desses perigos do mundo, venha de onde vier, livrai dos homens malvados, sem piedade, sem dó, que batem, xingam, machucam, quando não fazem pior. Nossa Senhora das Fêmeas, proteja toda mulher da celulite, das drogas, ciúme, falta de fé, do furo na camisinha, da gravidez sem querer, que nas paixões impossíveis ela consiga vencer. Nossa Senhora das Fêmeas, proteja toda mulher no seu trabalho, no ônibus, no carro mesmo, a pé. Iluminai a doméstica, livrai a mãe de um drama. Proteja todas as meninas e a moça que faz programa. Livrai das falsas amigas e de quem pega no pé, da TPM que mexe com o bom amor da mulher. Nossa Senhora das Fêmeas, não deixe de proteger a igualdade, o direito e a liberdade de ser. Nossa Senhora das Fêmeas, dê sempre a toda mulher sorriso, brilho nos olhos, felicidade e axé. Paz, equilíbrio ao seu corpo, vida, beleza e querer. Amor que dure pra sempre, que nunca falte prazer. Nossa Senhora das Fêmeas, proteja toda mulher desses perigos do mundo, venha de onde vier,
Mulher. Espaço da Mulher. Agora são 9h24. Uma ótima manhã de sexta-feira para você, de volta com o nosso programa. Como eu bem coloquei no início do nosso programa, na abertura, a gente vai estar abordando aqui 2 temas específicos, né? São as políticas públicas voltadas para a mulher, dialogando um pouquinho aqui com o professor Tarcísio Augusto, né? A gente vai conhecer um pouquinho esse trabalho que está sendo desenvolvido, tanto aqui na Mata Norte como na Mata Sul. Mas vamos focar muito aqui para nós, puxar sardinha aqui para o nosso território com o professor Tarcísio, que já se encontra aqui no nosso estúdio, participando do programa Espaço da Mulher nesta sexta-feira. E em seguida a gente entra com o nosso tema saúde aí para todas as mulheres que estão ligadas no nosso programa nesta sexta-feira. Mas desde já eu quero desejar um bom dia ao professor Tarcísio Augusto, que já se encontra aqui. Seja bem-vindo, professor, aqui no nosso programa Espaço da Mulher, pela primeira vez. É isso aí, bom dia a todas e a todos. Eu queria agradecer essa oportunidade, né? Primeira vez, inclusive, que eu estou aqui na cidade. Na cidade, né? Seja bem-vindo. Beba da água para voltar mais vezes. Já bebi. Então tá tudo certo. Então eu queria agradecer, né, esse espaço, né, para a gente estar conversando um pouco sobre esse trabalho com as mulheres, né? Mais um dos trabalhos, né? Porque eu acho que é importante, são vários campos, né, em que se luta em torno do direito das mulheres. Ok, mas para que a gente possa conhecer um pouquinho, quem é esse Tarcísio Augusto, que está vindo pela primeira vez aqui no nosso município, participando aqui do nosso programa, é da Universidade Rural de Pernambuco. Ele é doutor em Sociologia, é mestre em Serviço Social e coordena o Núcleo de Estudo em Sociedade e Meio Ambiente aqui no nosso estado. E também ele está coordenando esse grupo de desenvolvimento territorial aqui da zona da Mata Norte, não é isso, professor? Isso. E ele vai conversar um pouquinho justamente sobre esse projeto que está acontecendo, que inclusive hoje, nesta manhã de sexta-feira, aqui no auditório da Munan, a gente está tendo um encontro da Câmara Temática de Mulheres da zona da Mata Norte. Professor, a gente gostaria de conhecer um pouquinho qual é o objetivo desse projeto, quem foi o idealizador desse projeto, qual é o propósito dele. Ok. O projeto é um projeto que é financiado pelo governo federal, né, através do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com o Conselho Nacional de Pesquisa Científica, né, que é o CNPq. E o projeto é um projeto de apoio a uma política pública, na verdade é um programa do governo federal, né, do antigo, né, governo Dilma, que é o programa Territórios da Cidadania, né? Na verdade são 2 programas, Território e Cidadania e os territórios rurais, né? A Nazaré da Mata faz parte do programa Territórios Rurais. Então esses programas são programas que visavam combater a pobreza rural, né? Eles visavam também a participação social na avaliação e monitoramento de políticas públicas. Dentro desse projeto que a gente aprovou junto ao CNPq, né, uma das exigências do edital era que a gente pudesse apoiar ações voltadas ao empoderamento das mulheres, né? Então, para isso, o governo liberou um tanto de recursos, né? E a gente conseguiu, com isso,
liberar uma pessoa específica aqui no território, né, que é a Mauricéia, para estar organizando as mulheres, né, junto de uma organização que a gente chama de colegiado de desenvolvimento territorial. Então a ideia, né, do empoderamento das mulheres nesse projeto é fazer com que elas participem desse colegiado, né, que é um colegiado que decide, que avalia, que monitora políticas públicas para as mulheres. Agora, quanto tempo esse programa, esse projeto, ele tem de durabilidade? Ele pode ser prorrogado ou não? E quais são as atividades que são desenvolvidas dentro desse programa? Isso. A atividade, primeira pergunta, né? O tempo de duração dele, né? A gente iniciou em 2014, né? Na Mata Sul, mas aqui na Mata Norte a gente só começou esse ano, de fato. Porque, na verdade, essa atividade com mulheres no projeto, ela não estava contemplada para a zona da Mata Norte, né? Mas aí, um debate interno meu junto com a equipe, né, a gente resolveu trazer também, né, essa possibilidade para aqui, para a Mata Norte, sobretudo porque a gente já tem um histórico de luta, né, das mulheres aqui, e a gente gostaria de contribuir também para isso. Nesse sentido, o projeto ele começou em 2014, ele tem uma duração, né, de 2 anos. A gente está chegando agora em outubro, final de outubro, na finalização desse projeto, com a possibilidade de mais 6 meses, né? Então, a gente vai fazer o pedido agora no final do mês para que ele seja prorrogado. Independente disso, né, o projeto, né, pelo núcleo, né, de educação, sociedade e meio ambiente, né, que a gente tem na universidade, ele vai dar continuidade por mais, eu acredito, se não for prorrogado pelo governo federal, a gente vai conseguir dar continuidade a ele pelo menos mais 3 meses, né? Então, uma das atividades fundamentais do projeto é a formação de mulheres, né? Aquilo que a gente está chamando de empoderamento. Empoderamento dentro de algumas temáticas que as próprias... Desculpem. Tá. Que as próprias mulheres elegem, né? Então, uma das temáticas já foi discutida na formação dessas mulheres foi política, violência, políticas públicas. Então, quem elege as temáticas a serem discutidas são as mulheres. Então, assim, a ideia é pensar esse protagonismo mesmo, né? Pensar quais são as demandas que as mulheres trazem, né? Quais são as necessidades que elas buscam debater, aquelas que estão bem próximas da realidade dela, né? Então, a gente realizou já com esse, né, que vai acontecer hoje, 5 encontros de formação dessas mulheres, né? Fora esses encontros, a gente teve também a oportunidade de levá-las, as mulheres daqui da Mata Norte, de levá-las para Garanhuns, para um encontro estadual de mulheres rurais dos colegiados de desenvolvimento territorial. Foi um encontro muito bonito, né, de muita festa, de muita discussão, né, do que as mulheres pensam em termos de políticas públicas. Então, assim, a gente está muito satisfeito e a gente espera poder, ao final dessa atividade, desse projeto, ter resultados realmente significativos do ponto de vista dessa formação das mulheres. Então, isso seria a minha próxima pergunta, da questão de resultado, né? Qual é a perspectiva de resultado que se espera dentro desse trabalho belíssimo que vem desenvolvendo no nosso estado em relação a elas? O senhor pontuou que existe a questão do projeto territorial da cidadania e rural. Além dessa formação sociopolítica, no propósito de empoderar essas mulheres, e em relação de objetos, materiais para essas mulheres, elas também recebem, fazendo parte desse projeto, professor, para fortalecer as suas atividades rurais em suas comunidades? O grande produto para a gente é a informação. É a informação. Certo? Então, assim, nesses encontros a gente busca
Eu vou citar só um exemplo, né? Lá na Mata Sul a gente fez um encontro específico sobre políticas públicas que as mulheres rurais podem acessar, né? Então, na realidade, vocês ensinam a pescar, não dão peixe, de uma certa forma. Isso aí, tá entendendo? Então, a gente fez toda uma discussão, a gente levou técnicos do IPA, do INCRA, né, para discutir com elas PAA, né, que são políticas importantes, né, de acesso aos mercados, né, a produtora agrícola, a pequena produtora, ter acesso a essas políticas, né. Então, assim, o produto principal é esse. Há um outro que a gente quer trazer para a sociedade, que é no sentido de dar mais visibilidade a esse debate sobre a mulher, que é justamente um documentário que a gente vai produzir. Coisa boa. E qual a ideia do documentário? O documentário, a ideia principal é dar visibilidade às vozes das mulheres rurais. Tipo, qual a história das lideranças femininas aqui nessa região, né? E aí o título inicial desse documentário é o Despertar das lideranças femininas da Mata Pernambucana, né? Então a gente quer dar voz, dar visibilidade à história dessas mulheres, que do que a gente vem acompanhando, né, é uma história muito bonita de resistência, de luta, não é? De liderança, né? Mas é uma história que é marcada muito, muito, muito mesmo pela violência contra as mulheres, né? Então, assim, dar voz a essas mulheres para externalizar as suas experiências é uma forma que a gente acredita de sensibilizar também a sociedade, né, para a situação na qual muitas mulheres ainda vivem. Bom, coisa boa a questão dessa ideia de construir esse documentário. Mas pós-construção, né, todo já organizado, quem quiser acessar esse documentário, onde ele pode ir à fonte para buscar, para conhecer mais ainda esse documentário, Isso, professor? a ideia é, primeiro, uma exibição pública, seguida de debate, que vai acontecer também aqui na Mata Norte. Mata Norte. Né? Nas duas matas vai acontecer isso. Uma outra forma que é um documento público, né? Então a gente vai disponibilizar no YouTube, né, de forma gratuita, para que as pessoas possam compartilhar, né, dividir essa experiência de mulheres. Ok, agora são 9h36. Estamos conversando aqui para ele dar uma respirada com o professor Tarcísio Augusto, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Mas qual é a participação da universidade desse processo, professor, que a gente possa conhecer? Que a Universidade Rural sempre tem esses projetos aqui na região. Qual é o papel dela nessa interação? Bom, o papel fundamental da universidade é a de captação dos recursos, né, de ofertar a equipe para essas mobilizações, né, de dar a sustentação do ponto de vista logístico do projeto, né? Então, assim, o projeto só pôde ser uma das exigências, né, do CNPq e do MDA, era que só poderiam acessar os recursos as universidades e institutos federais, né? Então, assim, é uma forma da universidade se fazer presente na região, né? Com os bolsistas, né? Com estudantes, com pessoal técnico, né? Fornecendo essas formações, viabilizando, né, o caminho para as políticas públicas, né? Porque, para além desse resultado da formação das mulheres, tem o fortalecimento do que a gente chama de colegiado de desenvolvimento territorial, né? Que é quando várias instituições aqui dessa região se reúnem para discutir políticas públicas. E isso é bom porque isso pode surgir novas ideias, novos projetos, quando a universidade sai de lá e vem para a comunidade, né? Possibilita isso também, essa construção. A interação maior, né? Na verdade, a universidade dando respostas às demandas que a sociedade traz. Exato. A universidade é algo muito caro, porque a sociedade investe muito, né, nessa instituição. E a extensão é uma forma dessa universidade
voltar para a sociedade uma resposta, né, desse investimento tão grande que se faz nela. Exatamente. Eu quero, infelizmente, agradecer ao professor Tarcísio Augusto pela sua participação aqui, em especial. A gente abriu quebrando um protocolo aqui do programa para que ele pudesse participar e apresentar um pouquinho a importância desse projeto aqui na nossa região e também que os nossos ouvintes possam conhecer o que está acontecendo aí de políticas públicas tão pertinho da gente. Então, a gente agradece a sua participação e deseja também um bom trabalho nesta manhã com a mulherada que já está lá embaixo, que também a Câmara Temática da Juventude está aqui também, né, Tarcísio? Também. Então, várias atividades acontecendo simultaneamente nesta sexta-feira e desejo sucesso para você aí nos novos projetos que virão, com certeza. Minha querida, obrigado. A gente agradece aos ouvintes, né, a essa oportunidade da gente estar aqui divulgando esse projeto. E eu acho que o que fica aguardem o documentário, né, para ver essas mulheres, para ouvir as vozes femininas da Mata Norte. Conhecer as carinhas dela, né? Quem são essas mulheres? Então fica aí na expectativa, né? Quando tiver prontinho, saindo do forno, a gente comunica. Tá certo, Tarcísio? Fica combinado então. A gente vai para um intervalo musical, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais temas trabalhados aqui no programa Espaço da Mulher. Não sai daí. Nossa Senhora das Penhas, proteja toda mulher desses perigos do mundo, venha de onde vier, livrai dos homens malvados, sem piedade, sem dó, que batem, xingam, machucam, quando não fazem pior. Nossa Senhora das Férias, proteja toda mulher da celulite, das drogas, ciúme, falta de fé, do furo na camisinha, da gravidez sem querer, que nas paixões impossíveis ela consiga vencer. Nossa Senhora das Férias, proteja toda mulher no seu trabalho, no ônibus, no carro mesmo, a pé. Iluminai a doméstica, livrai a mãe de um drama. Proteja todas as meninas e a moça que faz programa. Espaço da Mulher. Agora são 9h37, de volta com o programa Espaço da Mulher, mas deixa eu mandar um alô aqui, a Iranice, ligada aqui conosco no Beira Rio, também o Emanuel Francisco, do Eugênio Bandeira, Janice Maria, do Alto da Boa Vista, curtindo aqui a nossa programação, a Lucineide Dias, do loteamento Tamataúpe, a Daniele também está ligadinha no mesmo bairro, o Serafim do Centro aqui lá está curtindo a gente, né, Serafim? Também o Rosimar. Mas como a gente colocou no início do programa, a gente vai ouvir agora um pouquinho falando sobre essa doença, endometriose. Você conhece? Sabe como cuidar? Não? Então fique ligado nessa reportagem. Cuidando de você. Dicas de saúde, higiene pessoal, alimentação e tudo que melhore a nossa qualidade de vida. Estamos no mês que homenageia as mulheres e as mulheres são muito atentas à sua saúde.
Um dos assuntos que sempre estão sendo debatidos entre as mulheres é a endometriose. Essa é uma doença que afeta cerca de 6 milhões de brasileiras e pode até causar esterilidade. Mas quem vai conversar conosco sobre exatamente quais são as consequências e quais são os sintomas da endometriose é o Dr. Frederico Correia, ginecologista e membro da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Doutor Frederico, bom dia. Bom dia, Sula. Bom dia a você e todos os ouvintes. Doutor Frederico, o que é a endometriose? A endometriose é uma doença em que o endométrio, que é o tecido que habitualmente recobre a parte interna do útero, ele aparece fora do útero, né? Normalmente dentro do abdômen, especialmente próximo dos órgãos reprodutivos, né, como ovário, útero, trompas. E a endometriose, doutor Frederico, é uma doença difícil de ser diagnosticada? Não é difícil. Existem os sintomas característicos da doença e existem exames que podem ser realizados para o diagnóstico. E quais são os sintomas principais? O principal sintoma da endometriose é a cólica menstrual. Aquela cólica mais forte, em que a mulher precisa tomar medicação para dor todo mês, ou precisa ir ao pronto-socorro para tomar algum remédio em função da dor. Esse é o principal. Além disso, dor na relação sexual, a infertilidade, são os principais sintomas da doença. E a mulher começa a sentir isso logo nas suas primeiras regras, nas primeiras menstruações, doutor? Ou a endometriose é uma doença que aparece de repente? Como é a evolução dessa doença? Habitualmente, a doença começa logo com as primeiras menstruações. Cerca de 70% dos casos, os sintomas começam na adolescência, né, junto com os primeiros meses de menstruação. E ela tende a ir piorando com o tempo. Uhum. E essa endometriose, doutor, causa algum tipo de hemorragia, um fluxo maior na menstruação? Não, normalmente não. A endometriose provoca, em relação ao sangramento, uma irregularidade, sangramento em pequena quantidade, mas é irregular. Então, a mulher pode ter um ciclo irregular de menstruação? Pode, ela pode ter pequenos sangramentos fora da época habitual, né? Fora daquele ciclo padrão que ela tem. Isso pode ser provocado pela endometriose. Então, a dor é o primeiro sintoma que deve alertar a mulher sobre a busca de um tratamento, né, doutor? Exato. Aquela mulher que tem cólica menstrual importante, ela deve procurar um ginecologista e relatar isso ao ginecologista. O senhor falou uma coisa muito importante, a endometriose, ela pode causar a infertilidade, doutor? Pode, a doença ela está associada à infertilidade em cerca de 60% a 70% dos casos, ou seja, cada 10 mulheres, 7 vão ter infertilidade por causa da endometriose. E essa infertilidade, ela ocorre ao longo do tempo, ou uma mulher que apresenta infertilidade, por exemplo, logo nas primeiras regras, vamos supor, ela fica menstruada a primeira vez com 14, 15 anos, e já manifesta algum tipo de sintoma, como a dor, como o senhor falou, essa infertilidade, ela ocorre com o tempo ou já nos primeiros anos de regras da mulher? Ela pode ocorrer a qualquer momento. Desde que a mulher tenha uma lesão de endometriose, ela já pode ser infértil. Óbvio que quanto maior o número de lesões, quanto mais grave for a doença, maior a chance dela apresentar infertilidade. O senhor fala em lesão, doutor. A endometriose é uma lesão dentro É uma do lesão. útero? É um tecido que cresce fora do seu lugar habitual. Uhum. Isso é considerado uma lesão, ou ela cresce na forma de nódulos ou de pequenas lesões parecendo vesículas dentro do abdômen. Agora, como é que a mulher pode se tratar da endometriose, doutor Frederico? Então, o mais importante é procurar um ginecologista que possa identificar a doença, diagnosticar. O diagnóstico é feito através da história da paciente,
do exame físico que o médico vai fazer e de exames complementares, em geral a ressonância magnética e uma ultrassonografia específica para endometriose. Diante do diagnóstico feito, o tratamento que deve ser colocado para o paciente é ou o tratamento clínico, com medicações para melhorar os sintomas, ou o tratamento cirúrgico para a retirada das lesões. Uma vez retirado esse tecido, retirada essa lesão, através de uma cirurgia, a endometriose pode voltar a se manifestar? Sim, ela pode voltar, ela é considerada uma doença crônica, tem um alto índice de recorrência de doença, de lesão, que pode chegar até 50%, 60% após 2 anos da cirurgia. Agora, doutor Frederico, é possível que a endometriose se desenvolva em uma mulher que não tinha antes, por exemplo, a partir dos 30, 35 anos? É possível o aparecimento? É possível. Muitas vezes, em função do uso de anticoncepcionais, por exemplo, desde cedo, o anticoncepcional ele mascara o sintoma da doença. Então, muitas vezes essa mulher, quando ela para de usar anticoncepcional lá por volta dos 30, 35 anos, quando vai tentar engravidar, é que ela percebe que ela tem um quadro importante de cólica e aí muitas vezes se faz o diagnóstico da endometriose. Se ela percebe logo, procura um tratamento rápido, é possível que ela ainda tenha a chance de engravidar, doutor Frederico? Na verdade, a chance de engravidar existe mesmo em casos mais graves, né? O que precisa ser feito é o tratamento adequado. Ou ela vai fazer uma cirurgia e tentar uma gestação espontânea, se ela tiver as trompas normais, ou ela pode fazer uma fertilização in vitro, que vai também auxiliar para que ela consiga ter a gestação. Quanto menos doença, quanto mais cedo for diagnosticada, quanto mais cedo for operada ou tratada, maior a chance dela conseguir sua gestação. Agora, doutor, a endometriose pode trazer outros problemas para a mulher? Algumas no período da TPM, por exemplo, elas podem ficar mais irritadas e com endometriose, então com os sintomas, com a dor, isso pode agravar, a mulher pode chegar a ter uma depressão por conta disso? A endometriose provoca uma dor crônica. Dor crônica está associada a quadros de depressão, de irritabilidade. E se nós associarmos isso aos próprios sintomas da TPM, ela pode ter uma piora. A endometriose está muito associada a outros problemas, como disfunção sexual, como problemas intestinais, quando a doença invade o intestino. A paciente pode ter dor para evacuar, pode ter sangramento nas fezes. A doença pode invadir a bexiga, pode invadir o ureter. Então, dependendo da situação e dependendo do órgão que a endometriose está acometendo, outros sintomas podem surgir. E pode, inclusive, levar ao câncer, doutor? Aumenta o risco de câncer? Não. Na verdade, a endometriose não está associada a câncer. Tá? Então, é uma doença benigna que não está associada a nenhum tipo de câncer. Uhum. O que existe muitas vezes é que a endometriose pode acometer o ovário e levar à formação de um cisto de ovário e que pode se confundir com o cisto de ovário proveniente de um câncer. Então, às vezes, o diferencial é isso. E como é que a mulher pode se cuidar? Além, claro, como o senhor já falou, de procurar um ginecologista com a máxima urgência, até ela conseguir essa consulta, como é que a mulher pode ter um certo alívio quando aparecem essas dores? Olha, óbvio que depende da consulta. A mulher não deve se automedicar, mas em geral, no período menstrual, ela pode usar analgésicos, pode usar anti-inflamatórios que vão diminuir o quadro de dor, mas o tratamento a longo prazo habitualmente é feito com hormônios que vão levar a uma suspensão da menstruação. E com isso, grande parte dessas mulheres vão parar de sentir dor ou vão ter o seu sintoma diminuído. Então, o tratamento, quando não requer uma cirurgia, é feito através de hormônios, doutor Frederico? Isso, com hormônios, com a intenção de suspender a menstruação. Já que o sintoma principal é a cólica menstrual, ao suspendermos a menstruação dessas mulheres, elas param de sentir dor. Uhum. E isso tem cura, doutor?
Tem cura? Não, é uma doença que não tem cura, mas quando a cirurgia é feita de forma adequada, quando são retiradas todas as lesões visíveis, a chance da doença ter uma recorrência é menor, mas na verdade é considerada uma doença crônica. Quando a mulher entra na menopausa, a chance dela voltar a ter lesão de endometriose é muito pequena. Então a menopausa seria considerada um período de uma certa libertação em relação à doença. Né? Em função da diminuição dos hormônios que ela produz na menopausa, a endometriose ela fica inativa, vamos dizer assim. Então, e é possível que a mulher com endometriose entre na menopausa antecipadamente? Por causa da irregularidade das menstruações? Na verdade, não pela própria doença, mas em caso onde a mulher é submetida a várias cirurgias, especialmente cirurgias no ovário, onde muitas vezes ela vai perdendo fragmentos de tecido ovariano, eventualmente ela pode entrar na menopausa um pouco mais cedo em função dessa agressão da própria cirurgia. Tá certo. Bem, doutor Frederico, eu gostaria muitíssimo de agradecer sua participação aqui no nosso programa, tá ok? Eu que agradeço, senhor. Obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, um bom dia para o senhor. Nós conversamos com o doutor Frederico Correia, ginecologista e membro da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Espaço da Mulher. Horas e 52 minutos. Endometriose, você sabe o que é? Então você ouviu aqui na nossa entrevista um pouquinho sobre a endometriose, o que causa a endometriose, como prevenir. Se há uma palavra que define bem a endometriose profunda, essa palavra é dor. E ninguém quer passar por ela. Endometriose é uma das causas mais comuns para a infertilidade. A prevenção é feita com diagnóstico precoce, impedindo que a doença evolua para as fases mais avançadas, com sintomas mais severos. A endometriose é uma doença grave que se desenvolve no aparelho reprodutor feminino e atinge cerca de 5% das mulheres em idade fértil. Ela ocorre quando o endométrio, que é a camada interna do útero, eliminada durante a menstruação, atinge outros órgãos do corpo, ovários, trompas de falópio e até mesmo o intestino, a bexiga, a vagina e outros órgãos mais distantes podem ser afetados. As consequências e sintomas mais comuns da endometriose são cólicas fortes, dor durante a relação sexual, alterações urinárias e intestinais no período de menstruação e, em vários casos, dificuldades para engravidar. Embora seja uma doença que atinge mais de 6 milhões de brasileiras, 53% delas desconhece a endometriose. Segundo dados da pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Endometriose. É brincadeira aqui para minha amiga Rayane, né, Rayane? É importante observar como o corpo se comporta, especialmente as mulheres que estão em período reprodutivo,
porque a endometriose também pode levar à infertilidade. Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a doença acomete de 10 a 15% das mulheres em fase reprodutiva. É importante destacar que a doença acomete mulheres a partir da primeira menstruação e pode se estender até a última. Geralmente, o diagnóstico acontece quando a paciente está na faixa dos 30 anos. Então, tomem cuidado. E para reforçar ainda mais sobre esse tema, a gente vai ouvir mais um áudio que falam também e reforça a importância e os cuidados que as mulheres devem ter com a endometriose. Vamos conferir. Cólica forte na adolescência pode ser uma complicação que a gente vai descobrir daqui a pouco. Vamos juntos, né, conversar com esse médico ginecologista do Hospital Samaritano de São Paulo, doutor Nicolau D'Amico. Boa tarde, doutor Nicolau, muito bem-vindo. Muito obrigado, Rejane, boa tarde. O nosso assunto, doutor Nicolau, é cólica forte na adolescência. O que é um sintoma pode ser o sintoma de algum problema, de alguma coisa, doutor? De alguma coisa mais grave, doutor Nicolau? Muito bem colocado, Rejane. Nós hoje em dia, dentro da sociedade de especialidade, principalmente das de endometriose, costumamos alertar essas adolescentes de que cólica não é normal. Mas a gente faz isso não no intuito de deixá-las alarmadas, não. A gente faz no intuito de deixá-las atentas à ideia de que se as cólicas começam logo nessa adolescência e que são cólicas que possam tirá-las da aula ou das atividades sociais, que obriga muitas vezes a irem a pronto-socorro e às vezes até a medicamentos na veia e tudo mais, isso tem que ter, obviamente, uma investigação. E a nossa hipótese, às vezes, é até um início de uma endometriose. Né? Eu queria que o senhor esclarecesse, então, para os nossos ouvintes, o que é a endometriose. Muito bem, Rejane. Imagine que a mulher, ao menstruar uma vez por mês, ela elimina uma quantidade de material e de células pela vagina. Mas parte desse material, em 80% dessas mulheres, pode voltar para dentro do abdômen, através das trompas. Por isso que muitas mulheres, quando menstruam, ficam um pouquinho distendidas, o abdômen fica um pouquinho mais inchado. É exatamente este sangue que volta que pode se infiltrar dentro de alças intestinais, pode estar se aderindo ao tecido interno, e aí, neste ponto, ele começa a ter uma ação independente do útero. E ela começaria a menstruar dentro do abdômen, independente da menstruação do útero. Então, essa mulher passaria a ter verdadeiras cólicas, porque vão aderir órgãos, vão se desorganizar, obviamente, as trompas, os ovários, e vão se começar a ter algum tipo de dores, inclusive menstruais, e principalmente quando elas mantêm relação. Então, a endometriose seria como se eu pudesse ter um foco de endometriose, ou melhor, um foco de menstruação fora do útero. Retido ali no abdômen, né? Exatamente, exatamente. Por isso que muitos sintomas levam até à infertilidade. Podem afetar ali a função de trompas, ovários e tudo, doutor Nicolau? Exatamente, trompas, ovários, a própria ovulação. Muitas vezes eu posso acometer o intestino e a própria função intestinal pode ficar alterada durante o ciclo menstrual. A bexiga levando algumas infecções urinárias durante o ciclo menstrual. São todos sintomas de alerta que nós sempre temos que estar de olho um pouquinho mais vivo com relação a isso. Muito bem. As cólicas são um alerta vermelho ali. Aí tem que ir ao ginecologista, né? Exatamente. As meninas, as adolescentes hoje costumam frequentar o ibiatra. E é uma especialidade boa, porque ficaria entre o pediatra e o ginecologista. Sim. E os pediatras hoje eles têm já uma orientação de já começar a pesquisar as cólicas, não mais como uma coisa normal. Porque muitas vezes, Regiane, se falava, não, cólica quando passar melhora, ou quando casar melhora, quando tiver o primeiro filho melhora. Mas hoje não. Hoje a gente já tem um alerta maior para essa pesquisa.
Eu ainda Então, lembro dos meus, eu sou dessa época aí, que Isso. a cólica sarava quando casasse, quando nascesse o primeiro filho, exatamente isso que a gente Não era ouvia. isso? É. Que isso tudo era uma história que muitas vezes imagina, é porque ela não quer ir na aula, então ela está inventando uma cólica e tudo mais. Não, hoje em dia nós temos que ter muita atenção a isso, gente. Se a gente consegue, inclusive, neste ginecologista, nesse pediatra, começar já a fazer os primeiros diagnósticos, isso é muito bom para a evolução desse tipo de doença. E aliviar esses sintomas a partir de algum tratamento? Qual é o tratamento? Aí tem que ser visto caso a caso, doutor Nicolau? Então, primeiro lembrar que os diagnósticos podem ser feitos clinicamente dessa forma, podem ser feitos através de exames específicos, alguns tipos de ultrassom especializado, e pode ser feito por ressonância magnética. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico clínico ainda. E quando se tem o diagnóstico, quando é logo no começo, existem tratamentos clínicos, sim. Existem medicamentos por via oral que a gente consegue manter e obviamente, dependendo de cada caso, como você disse, depende do grau de evolução, às vezes até uma cirurgia por laparoscopia é necessário ser feita assim. Agora, doutor Nicolau, essa cólica forte pode ter uma outra causa ou não é tão comum assim? Normalmente isso pode ser endometriose. Eu tinha um professor antigo, Regiane, já que você me permite falar do passado, Sim. que dizia que a dor na barriga de uma mulher tinha 3 causas. A primeira é ortopédica, a segunda é intestinal e só a terceira causa é ginecológica. Sim. Portanto, nós temos que lembrar que problemas de coluna, problemas ortopédicos podem doer a barriga. Problemas intestinais também podem. Problemas urológicos e neurológicos também podem doer. Então, quando a gente pega alguém com dor abdominal, a gente tem que abrir um leque de pesquisas. É que como se vê uma mulher com dor abdominal na menstruação, geralmente a maior probabilidade é que possa estar relacionado, sim, à endometriose. Agora, mas tem que se lembrar das outras causas. Voltando também lá para um passado, eu lembro que na minha época tinha muita, até superstição mesmo, com relação à alimentação. Ah, não, você está menstruada, não pode tomar nada azedo, de limão. Aí a minha pergunta é, doutor Nicolau, a alimentação pode concorrer para essa ocorrência aí de cólicas ou piorar o quadro da endometriose já existente? Olha, da endometriose não, mas se nós tivéssemos, por exemplo, uma causa de cólica intestinal, com toda certeza, sim, quanto mais fermentados, quanto mais massas, quanto mais algo que prejudica o funcionamento intestinal, vai piorar, não tenha dúvida. Para a endometriose, acredita-se hoje que alguns alimentos ricos em vitamina B, vitamina B6, algumas coisas ricas em fibras, poderiam talvez até trazer algum benefício. Mas apenas são especulações. Não há hoje em dia ainda um alimento que se diga, olha, isso aqui é ideal para o tratamento ou para evitar uma endometriose. Não, até porque é uma doença genética. Então a gente tem que estar muito atento ao início da vida dessa menina. É genética e é hereditária ou não tem nada a ver com hereditária? É hereditária. Ela tem até 4 a 6 vezes mais chance de ter endometriose quando ela tem uma mãe ou uma irmã com endometriose. Sim. Por isso que é necessário que quando a gente tem alguém na família com essa doença, que as meninas sejam avaliadas de outra forma também, né? Tem que ter mais atenção a isso. Agora, doutor Nicolau, aqui para nós, o avanço das tecnologias ajudam muito, quer dizer, hoje já com esses exames que o senhor já se referiu, que são a ultrassonografia, né, e outros, a ressonância magnética, tudo facilita muito esses diagnósticos, né? Sem dúvida, Regiane, você sabe que no passado, para se fazer um diagnóstico desse, você colocava uma menina dessa, uma mulher no centro cirúrgico, fazia uma anestesia geral, colocava uma cânulazinha dentro do abdômen para enxergar lá dentro para saber se tinha endometriose. Então você colocava alguém em risco cirúrgico desnecessário. Mas era o que tínhamos e era o que se fez muitos anos. E é o que se faz ainda em alguns lugares onde a gente não tem tecnologia. Então, óbvio, a gente tem que ir atrás dessa tecnologia, a gente deveria ter disponível e todos deveriam ter esse acesso a esse tipo de tecnologia, que também não é alguma coisa cara, viu, Regiane? Pois é alguma coisa possível, muito possível.
Para Ninguém todos, está inventando né? a roda. Para todos, exatamente. Principalmente para as nossas pacientes institucionalizadas e pacientes do SUS. Porque muitas delas passam anos sem poder fazer um diagnóstico de endometriose. E Você tem sofrendo, uma né, ideia, doutor? chegamos a 10 anos, às vezes, do início do sintoma até o primeiro diagnóstico. Muito sofrimento, hein, doutor Nicolau? Muito sofrimento, muita dor. E muitas perdas, né? Muitas perdas. Agora, por falar em tratamento, só mais uma curiosidade. Os medicamentos que podem ajudar a dirimir essas dores dessa doença endometriose, são medicamentos muito caros ou também são acessíveis, doutor Nicolau? Olha, hoje o que se fala no mundo? No mundo se tenta encontrar o melhor medicamento o mais barato possível. Sim. Então existe hoje um componente da pílula, que é a progesterona, que é utilizada hoje, obviamente, para que a gente possa fazer um tratamento muito mais em conta. Mas ainda é caro para se a gente imaginar uma rede pública, porque ele não está disponível na rede pública. Entendi. Mas seria um componente da pílula, já se tem hoje em dia uma disponibilidade para se iniciar um tratamento. Então hoje a gente pode fazer um tratamento clínico extremamente em conta. E diante desse quadro de sofrimento e de dor, todo investimento vale a pena, né, doutor Nicolau? Sem dúvida nenhuma. Sim, mas o maior investimento é no diagnóstico ainda, Regiane. É o diagnóstico precoce da doença. É isso que vai nos dar o sucesso do tratamento e da terapêutica toda. E ocorre logo nas primeiras menstruações essas dores? Sim, sim. As meninas que realmente apresentam endometriose na vida adulta sempre relatam 4 coisas importantes. Veja bem. Primeiro, as cólicas que começaram logo cedo. Segundo, absenteísmos. Então, faltam a aula, faltam atividades sociais. Terceiro, vão muito ao pronto-socorro e já se tornam até alérgicas a anti-inflamatórios. E quarto, já começam a ter que usar pílula logo de cara. Logo quando começam a menstruar, é tão forte a dor que já começa-se o ginecologista a entrar com pílula, porque não sabe o que ela tem. Então vamos tirar a dor através do anticoncepcional. Entendi. Então começa-se logo de cara, nos primeiros ciclos menstruais, logo na menarca dela. Quer dizer, o prejuízo é grande tanto para a saúde quanto para a vida social dessa menina, dessa adolescente, né, doutor Nicolau? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que a prevenção, a gente sempre bate nessa tecla, é fundamental. Então, é fundamental que possamos fazer prevenção. Então, só para finalizar, né, doutor Nicolau, ao primeiro sintoma de cólicas fortes, procurar o especialista, que o senhor falou aí que para o adolescente, como é mesmo o nome do especialista? O pediatra, que é o pediatra ginecologista. Sim. É um bom profissional geral, ele vai atender essa menina de modo geral, ou mesmo ginecologista, generalista mesmo, não há necessidade de passar um especialista em endometriose. Apenas para que ele faça essa triagem inicial, para a gente olhar como estão as coisas, né? E isso todo mundo, eu acredito, que consiga ter algum acesso de alguma forma, e daí sim, se houver necessidade, vão se encaminhar para os centros especializados na doença. Eu quero agradecer ao Dr. Nicolau D'Amico, ginecologista do Hospital Samaritano de São Paulo, nos dando essa aula. Doutor Nicolau, eu fico muito grata, e os nossos ouvintes, eu tenho certeza também. Muito obrigada por compartilhar seu precioso conhecimento conosco aqui no Cotidiano. Imagina, Regiane, eu agradeço muito a oportunidade, porque é dessa forma que a gente talvez vai conseguir diminuir esse número de anos que elas passam sofrendo, tá? Contem comigo sempre. Obrigada, doutor Nicolau. Bom trabalho. Agora são 10 horas e 7 minutos, está chegando o final do programa Espaço da Mulher nesta sexta-feira. Quero colocar aqui as contempladas, né? Foram 2 nessa sexta-feira, a Maria José de Oliveira, do loteamento Tamataúpe, e a Janice Maria da Silva, do Alto da Boa Vista. Janice, parabéns Maria José de Oliveira. Eu quero mandar também um beijão carinhoso. Essas 2 foram as contempladas, passem aqui para pegar o seu brinde. E quero também mandar um alô especial, um beijão carinhoso à Dona Maria José, lá do Costa Porto, curtindo a gente. Dona Maria, beijo para a senhora, obrigada aí pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra logo mais às 5 horas da tarde num programa cultural A Árvore que dá Livro. Um beijo para você e até mais tarde.
Senhora das Fêmeas, proteja toda mulher desses perigos do mundo, venha de onde vier. Livrai dos homens malvados, sem piedade, sem dó, que batem, xingam, machucam, quando não fazem pior. Nossa Senhora das Fêmeas, proteja toda mulher da celulite, das drogas, ciúme, falta de fé, do furo na camisinha, da gravidez sem querer, que nas paixões impossíveis ela consiga vencer. Nossa Senhora das Fêmeas, proteja toda mulher no seu trabalho, no ônibus, no carro mesmo, a pé. Iluminai a doméstica, livrai a mãe de um drama. Proteja todas as meninas e a moça que faz programa. Livrai das falsas amigas e de quem pega no pé, da TPM que mexe com o bom amor da mulher. Nossa Senhora das Fêmeas, não deixe de proteger a igualdade, o direito e a liberdade de ser. Nossa Senhora das Fêmeas, dê sempre a toda mulher sorriso, brilho nos olhos, felicidade e axé.